Essa temporada de abril tá realmente bem interessante, com alguns animes até que bem promissores. Mas antes mesmo da temporada de abril começar, eu já tinha visto um certo anime que algumas pessoas já estavam falando antes. Aí então eu esperei lançar pelo menos uns 3 episódios pra ver e eu finalmente decidi dar uma olhada no anime. Acho que, como vocês já devem saber, nesse canal aqui nós somos fechadões com o gênero Isekai, porque aqui a gente aprecia. Claro que se o anime Isekai aí que ele for realmente ruim mesmo, aí que a gente taca a pedra mesmo, né, irmão? Mas a gente sempre tenta ver pelo lado bom. Mas como nós sabemos, existe várias pessoas que não apreciam esse gênero. Na verdade, a pessoa odeia com todo o coração. E olha, não é difícil achar esse tipo de pessoa. E esse anime que lançou nessa temporada é claramente direcionada para as pessoas que odeiam o gênero Isekai no geral. Eu estou falando de Shokei Shoujo no Virgin Road, o anime onde a protagonista tem que matar as pessoas que vieram de um outro mundo. Ou seja, ela odeia Isekai, assim como várias pessoas. E é sobre esse anime que hoje eu vou falar. Eu vou primeiro falar um pouco da história do que acontece lá pelo episódio 1 e também o 2, e aí depois vamos falar sobre o geral dele. Então, vamos lá começar com isso. O início do anime, ele é bem padrão mesmo, com o protagonista sendo invocado para um outro mundo. E o nome desse cara é Mitsuki Matou. E diferente de alguns protagonistas que sempre ficam com uma cara de tacho, esse aqui já entendeu muito bem que ele foi invocado para um outro mundo e o cara já ficou ansiosíssimo, mas quem não ficaria, não é mesmo? Porém, não passou nem mesmo um minuto direito e ele já acabou sendo expulso do castelo ao qual tinham invocado ele. Isso porque, segundo a mulher que acabou, vamos dizer, vendo os status, entre aspas, dele, é porque ele não tinha nenhum tipo de poder muito especial. Então o cara simplesmente foi jogado pelas mesmas pessoas que tinham chamado ele. Olha que tristeza, já começou assim. Então, embaixo de uma ponte chorando o rio de lágrimas, o Matou, ele conhece uma sacerdotisa chamada Menou. E não se engane por essa cara de santinha, porque ela não é. Segundo a Menou, a igreja dela tem como trabalho meio que, vamos dizer, abrigar esses perdidos, que são pessoas de outro mundo. E já nesses primeiros 9 minutos a gente já tem algumas informações até que bem interessantes, como por exemplo, o mundo em que o Matou tá já tem bastante da tecnologia onde os outros mundos também vieram, porque eles acabaram compartilhando tudo isso. Fora também que eles já estão falando japonês. Então, durante uma conversa que o Matou vai tendo com a Menou, ele acaba dizendo algumas coisas bem interessantes pra ela, como por exemplo, ele não ter sido o único outro mundo que foi invocado nesse mundo, e também sobre dizerem que ele tinha poder nulo, o que acabou dando a entender que ele não tinha poder. Só que não é exatamente assim que funciona, não. Na verdade, o próprio poder do protagonista já tá dito nessa palavra, nulo. Então, indo até a igreja da Menou, ela meio que mostra um pouco como ele poderia acessar esse poder dele, e é aí onde o poder dele se manifesta, o poder de anular tudo. Sim, um poder completamente roubadíssimo, o poder de anular praticamente tudo. E aí então o protagonista, quando ele descobriu que ele tinha poder, ele acabou meio que falando algumas coisas um pouco estranhas e também suspeitas. E é aqui onde vem um plot twist. Na mesma hora que o Matou, ele olha pra trás pra falar com a Menou pega uma faca e enfia na cabeça dele, assim matando ele, o tal protagonista da história. Isso tudo aconteceu em 9 minutos. Imagina a minha cara de tacho que eu fiquei, velho. O próprio personagem que a gente pensou que era o protagonista e até mesmo demonstrava traços de protagonista, em menos de 9 minutos acabou sendo morto por uma personagem que a gente nem ao menos pensava que era protagonista. Tudo bem que tem os designs ali que são praticamente diferentes, mas vocês entenderam. Tem até mesmo um acontecimento bem estranho que mesmo depois de ser morto, o corpo do Matou acabou meio que fazendo uma explosão, dando a entender que ele acabaria voltando à vida, mas isso não aconteceu. Então a gente logo descobre que a Menou, ela faz meio que parte de um grupo de assassinos que assassina essas exatas pessoas que vieram de um outro mundo. Por quê? Bom, a gente já teve uma pequena demonstração do porquê. Esse grupo de assassinos assassina essas pessoas de outro mundo porque todas essas pessoas que vêm de outro mundo têm um poder roubadíssimo, mas ao mesmo tempo um poder que também é muito perigoso para esse mundo. E assim, o Matou, ele é só um cara. Imagina quantas
quantas pessoas já devem ter sido invocadas para esse mundo e imagina o quanto de poder roubado que eles já tiveram. Isso até que é bem realista, porque nos animes isekais o protagonista ele tem um poder roubadíssimo mesmo e ninguém nunca pensou na possibilidade de ele acabar se voltando contra eles. Ainda mais se o poder for tipo esses poderes aí que foi mostrado no anime. A gente tem até mesmo uma cena mostrando o passado da Menou, que foi quando uma estudante que também era de outro mundo matou todo mundo em volta dela, tirando a Menou. E claramente dá pra ver que aquilo não foi proposital, porque a mina também já não parecia bater muito bem da cabeça. E assim como aconteceu com o Matou, essa garota acabou sendo morta por uma outra assassina de outro mundo e acabou tomando uma forma muito gigante mesmo, mostrando que mesmo depois de mortos, esses outros mundos podem acabar voltando com o seu poder, sei lá, 2 vezes mais descontrolado ainda do que já é, mostrando o quanto esses outros mundos podem acabar sendo muito perigosos pro próprio planeta Terra. Existe até um outro motivo para isso que é dito no segundo episódio, que é porque quanto mais esses outros mundos usam os seus poderes, mais isso afeta a mente deles, o que acaba deixando eles desestabilizados, o que acaba ameaçando muito mais a existência do planeta Terra. E depois até mesmo de matar o Matou, a gente descobre a parceira da Menou disso tudo, que ela é apaixonada pela Menou, que o nome dela... eu esqueci. E só nessa cena aqui eu tinha visto várias pessoas dizendo que iam dropar o anime só por causa disso. Eu acho esse motivo aí completamente idiota, velho. Cada um com as suas preferências aí. Eu acho esse idiota, mas que seja, velho. Então depois de ter matado o Matou com a informação de que mais um outro mundo tinha sido invocado, a Menou disfarçada vai até o castelo e ela encontra a Akari, que também é um outro mundo igual o Matou, ao qual de primeira parece que os poderes dela eram apenas de cura. Só que mesmo assim a Menou foi lá e matou a garota sem dó e sem piedade. É isso que eu gosto bastante. Diferente de uns assassinos por aí que não fazem trabalho direito nos animes, que é tipo, faz ele sofrer e tudo, ela já mata sem mais e sem menos. É disso que eu gosto. Só que então é descoberto que cura não é exatamente o verdadeiro poder da Akari, porque o verdadeiro poder dela é de poder voltar no tempo. Ela usa de um jeito um pouco diferente, mas essa é a essência do poder dela. E mesmo depois de morta, o poder dela trouxe ela de volta à vida. Ela é meio que imortal, podemos dizer, porque imortal é a pessoa que morre. Se ela morre, ela não é imortal, mano. Então é só um jeito que ela consegue de voltar à vida. Tipo, diferente do Subaru, que ele morre, ele literalmente volta no tempo. É tipo aquela cena lá da maçã do Doutor Estranho, que ele faz aquela maçã avançar ou voltar no tempo. É tipo isso, mais ou menos. E aí então, raptando a Akari, a Menou acaba conversando com uma superior dela, onde ela sim conseguiria matar a Akari, porque existe um certo lugar onde esse poder dela não iria deixar esse poder se ativar, e assim elas conseguiriam matar esse outro mundo. E sim, claramente o poder dela também tem um enorme potencial de ser um tipo de ameaça muito grande. Eu consigo pensar aqui só na minha imaginação. E bem, é isso. O anime ele vai mostrando a Menou junto da Akari indo até esse lugar. Só que claramente acho que já dá muito pra ver que talvez a Menou ela acabe se apegando um pouco a Akari e talvez a história ela vai acabar mudando um pouco. Mas por enquanto nesses 3 episódios não mudou muita coisa. O anime já tá com 3 episódios pelo menos no dia que eu tô gravando esse vídeo. E pelo menos os 2 primeiros episódios conseguiram me dar uma boa primeira impressão dele. E já o terceiro eu achei até bem meh, tanto em produção e tanto em algumas coisas. Mas aquele final realmente acabou meio que me prendendo de volta. A proposta do anime é com certeza até que bem diferente. Eu acho que posso dizer até que um pouco realista. Que como eu disse no meio do vídeo, em vários animes o protagonista tem um poder apelão que pode, sei lá, pode destruir um mundo e ninguém em nenhuma santa hora pensa na possibilidade dele acabar, sei lá, caindo na ganância desse poder ou até mesmo podendo ameaçar a própria existência do planeta Terra e as pessoas simplesmente vai de boa. Tudo bem que no anime isso nada realmente acontece, mas fica um pouco estranho quando ninguém pensa sobre isso. O que acaba fazendo ele fugir bastante daquele padrão genérico muito mal feito que vários autores fazem sem nenhum tipo de esforço. Essa proposta, cara, me lembrou bastante Sekai Saikou no Ansatsuji, que claro, é um anime que eu gostei pra caramba, cara. Só que claro, tem alguns elementos bem diferentes que se forem usados bem feitos pode acabar dando um resultado muito bom mesmo. E olha que eu nem tô brincando, hein. O estúdio que tá fazendo esse anime é o JC Staff, mais conhecido como um estúdio que tem bastante potencial, mas atacado pro lixo porque eles não param de pegar anime. Sério, eles pegam uma quantidade de anime muito grande o suficiente pra fazer com que eles não consigam aproveitar todo o potencial que eles têm. Mas no geral, esse anime tá sendo até que bem legal mesmo, tá sendo interessante, porém
Porém, eu entendo que caso algumas pessoas não vão gostar do anime. Se for por causa do Yuri, eu só mando tu tomar no meio do teu. Realmente tem algumas coisas que pra algumas pessoas pode acabar não sendo muito bem usado, ou a pessoa pode só não gostar mesmo. Teve várias pessoas que não gostaram de Sekai Psycho, mas no geral, eu pelo menos tô gostando bastante. Mas chega de falar de mim. E você? Você tá acompanhando esse anime? Se você não acompanhou até agora, eu consegui despertar o seu interesse em ver. E você que já acompanhou, o que tá achando até agora? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Mas, enfim, essa foi mais uma recomendação minha pra vocês. Se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like porque ele ajuda pra caramba. E então, até o próximo vídeo.